E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. João Cabral de Melo Neto. Olá, eu sou a Leandra. Olá, eu sou a Jaque. Hoje vamos aprender um pouco sobre mortalidade e morbidade. Para introduzir o assunto, precisamos saber o que é um indicador de saúde. O indicador de saúde revela a situação de saúde da população ou de um indivíduo e é montado a partir de dados referenciados no tempo e espaço que conseguem facilitar a análise e o olhar com significância sobre a realidade. Esses indicadores são usados para acompanhar os dados e medir as ações em saúde. Entre eles, podemos citar os de morbidade e os de mortalidade que serão abordados a seguir. Agora vamos falar sobre a morbidade. Esse é um dos importantes indicadores de saúde, sendo um termo genérico usado para designar o conjunto de casos de doenças que acometem a população ou a soma de agravos à saúde que atingem um grupo de indivíduos. Medir morbidade nem sempre é uma tarefa fácil, pois são muitas as limitações que contribuem para essa dificuldade, como a subnotificação. Para fazer essas mensurações, utilizamos principalmente as medidas de incidência, prevalência e taxa de ataque. A incidência é calculada como o número de casos novos pela população no mesmo local e período. A alta incidência representa o alto risco de adoecer. Já a prevalência é o número de casos existentes, novos, mais antigos, sobre a população do mesmo local e período. E a taxa de ataque é o número de casos num dado local e período sobre a população exposta ao risco. A utilidade das estatísticas de morbidade está em geral ligada a essa informação, detalhada nos seguintes pontos: quantas pessoas sofrem de determinadas doenças, com que frequência e por quanto tempo, que demanda exercem essas doenças sobre os recursos médicos de saúde pública e que perda financeira causam, qual a letalidade das diferentes doenças e em que extensão as doenças estão concentradas em grupos específicos da população, por exemplo, de acordo com a idade, sexo, grupo étnico, ocupação ou lugar de residência. Agora vamos falar sobre os coeficientes de mortalidade. A mortalidade refere-se ao conjunto dos indivíduos que morreram num dado intervalo de tempo. Esse indicador representa o risco ou a probabilidade que qualquer pessoa na população apresenta de poder vir a morrer ou de morrer em decorrência de uma determinada doença. Nesse sentido, calculamos principalmente os coeficientes ou taxas de mortalidade geral, mortalidade infantil, mortalidade por causa e a letalidade, apesar de haver muitos outros coeficientes de mortalidade bastante usados. O coeficiente de mortalidade geral é a relação entre o total de óbitos de um determinado local pela população exposta ao risco de morrer. O coeficiente de mortalidade infantil mede a proporção de crianças que morrem antes do primeiro ano de vida em relação aos nascidos vivos. Por fim, a mortalidade por causa permite conhecer os riscos de morrer por uma determinada causa específica. A mortalidade, morbidade e seus respectivos indicadores sofrem influência de fatores como as condições de vida, a urbanização e o desenvolvimento populacional ao longo do tempo e do espaço. Essa evolução gera diferentes perfis de morbimortalidade, ou seja, padrões específicos de adoecimento e falecimento para uma determinada população. A transição epidemiológica analisa a evolução desses perfis, se iniciando com um perfil de alta mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, como sarampo, rubéola, catapora, pneumonia, entre outras. Nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, ações para controle de endemias e epidemias, promovidas inicialmente no sudeste e sul do país, e políticas públicas acarretaram na redução da mortalidade infantil, o desenvolvimento dos sistemas de saúde e o aumento da expectativa de vida, promovendo uma importante diminuição da mortalidade por doenças infecto-parasitárias.
A partir da década de 1960, essa diminuição se acentuou, originando um novo perfil, morbimortalidade, causada principalmente por doenças crônicas e/ou degenerativas, não transmissíveis, e agravos produzidos pelo homem. O aumento da expectativa de vida desloca a incidência e prevalência dessas doenças para a faixa a partir dos 60 anos, sendo predominantemente doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, doenças osteoarticulares, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Atualmente, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte. A partir de 1980, tem sido observado uma redução da mortalidade por essas doenças, principalmente no sul e sudeste do Brasil, nos posicionando no estágio intermediário da transição epidemiológica. Esse perfil é classicamente marcado pelo declínio das doenças infecciosas e o aumento da morbidade em decorrência da queda da mortalidade, que atualmente se dá principalmente por doenças cardiovasculares. A análise desses perfis de morbimortalidade permite a elaboração de ações preventivas em saúde voltada para as doenças crônicas, com a produção e divulgação de conhecimento sobre o tema e sua inserção em modelos de atenção básica, direcionadas para cada grupo populacional. Levando em conta o aumento da expectativa de vida evidente no perfil brasileiro atual, esses dados também direcionam as políticas de saúde voltadas ao envelhecimento ativo, a fim de proporcionar melhorias na qualidade de vida, prevenção de doenças e agravos.